Ô pessoal, eu tava aqui na roça andando e me veio umas coisas na cabeça assim, e uma satisfação muito grande de estar aqui vivendo no campo. E eu queria partilhar com vocês, sabe? Vocês já pensaram o que tem por trás dessa mística da vida no campo? Como é que é interessante? Você vê desde a perspectiva bíblica do Antigo Testamento. Todas as grandes promessas de Deus estavam vinculadas à promessa da terra fértil, do lugar da terra como lugar físico, né? Então você vê Deus conduzindo o seu povo para uma terra prometida. Você vê Deus conduzindo e dando uma ordem a Abraão com a promessa de uma grande descendência, mandando ele ir para a terra que o Senhor iria avisar, ia mostrar. Isso é muito interessante. Mas não só no Antigo Testamento, também no Novo. Da passagem do Antigo para o Novo, você vê ali, né, João Batista no deserto, no campo, a própria Virgem Maria, quando vai visitar Isabel, quando João Batista ainda estava no ventre dela, Maria a encontra na casa de campo de Zacarias. João Batista, né, que falava, que era essa voz que clamava no deserto. O deserto era o lugar do encontro com Deus, onde a gente se retirava para ouvir o Senhor, né? Falarei ao seu coração no deserto. E ao longo do Novo Testamento também você vê o próprio Cristo. Ele nasce no campo, vive no campo, é criado e formado no campo, né? E crucificado na cidade. Você vê aí as parábolas, os exemplos que Jesus deu relacionado à terra, ao grão de trigo, à videira, o tesouro no campo e assim por diante. Muitas outras passagens vinculadas ao campo, à terra. Ao longo da história da igreja você vê, né, grandes santos que se retiraram ou foram para o claustro, né, o deserto do seu claustro, viver ali a sua vida de contemplação, que é um deserto, que é uma solidão. Você vê ali inúmeros mosteiros que se retiravam dos grandes centros para se estabelecer nos campos e cultivar ali. E a partir dali também foram se criando os povoados, as cidades ao redor dos mosteiros. Inclusive na época onde houve a grande construção do Ocidente, né, a igreja que ensinava através dos mosteiros, dos monges, ensinava para os bárbaros o cultivo da terra, ensinava a drenar a terra encharcada para o cultivo. Que os bárbaros chegavam e eles tinham o costume de passar e extrair tudo que tinha que extrair daquele lugar e deixava aquele lugar quando não tinha muita coisa mais para oferecer para eles e iam explorar uma outra terra. Então, os monges foi a igreja que ensinou para os bárbaros o cultivo, para se estabelecer na terra, né? As aparições de Nossa Senhora se dão sempre no campo. Olha que interessante. E assim por diante. É muito interessante como Deus fala para nós através do campo, através da terra, né? Os grandes centros, isso não é novidade para ninguém, tem se tornado um lugar crescente de paganismo. Ah, Tiba, então Deus não está nos grandes centros? Claro que está. Eu até falo, se eu fosse sacerdote, eu não iria para o campo, eu iria para os grandes centros. Porque lá é onde é mais difícil viver a santidade, onde os nossos filhos são mais bombardeados, são mais atacados, são mais expostos ao pecado, né? Então, é um lugar de missão, né? Os grandes centros é esse lugar de missão mesmo. Mas Deus fala no deserto e dentro do coração, no silêncio. E eu tenho refletido muito esses dias sobre isso, sabe? Como é interessante que a nossa intimidade com Deus, no silêncio,
do campo, da terra, da natureza. Como que você começa a ter contato com a realidade. Não essa artificialidade dos grandes centros, onde tudo é artificial, desde a cor do concreto, né, das pastilhas dos prédios, tudo é artificial, né, desde o tempo, da luz e tudo. E como aqui no campo você começa a prestar atenção em como uma árvore cresce, no tempo que se leva para você colher uma fruta, um fruto, uma hortaliça, e você consegue acompanhar no processo natural da planta aquele fruto crescer e te alimentar, e você vai se alimentar daquele fruto do seu trabalho até que você viu crescer. Nos grandes centros você vai no supermercado e compra e já traz meio que preparado para casa. Tudo isso é muito interessante nessa dinâmica da espiritualidade do campo. E na vida dos santos, né, isso é abundante. É abundante. É muito interessante. A cada dia que passa, eu me convenço mais de que Deus tem suscitado no coração de muitas famílias essa realidade mais simples no campo, não por acaso, sabe? Porque eu percebo, não sei se você percebe, mas eu percebo uma movimentação, uma inspiração nesse sentido, de muitas famílias. Quantas famílias não mandam mensagem para nós? Tiba, tem um lugar por aí? Manda para nós, não tem uma terra por aí? Alguma coisa nesse sentido. E eu vejo muitas famílias se direcionando para isso. Primeiro, eu vejo por quê. Está cada vez mais claro que os grandes centros, essa engrenagem que move os grandes centros, ela é muito frágil, porque você está dependendo de um sistema complexo, porque basta um setor ali parar e colapsar, todos os outros são afetados. Então você está na mão destes burocratas, destes engenheiros sociais também, que comandam muita coisa. Com essa fraudemia toda aí, paralisação por causa de vírus e tal, nós ficamos assim em contato com essa fragilidade do sistema de forma latente. Isso fez com que as pessoas percebessem como é importante o lugar, o espaço, o ambiente, né? Pessoas que ficaram em casa, confinadas. Quem tinha apartamento começou a pensar em casa. Quem tinha casa começou a pensar em sítio, sabe? É um movimento natural quando você de repente é obrigado a parar e pensar na realidade. Pô, peraí, eu estou dependendo disso? Esse povo louco que de repente inventa qualquer coisa e sem fundamento me manda sair, manda parar, ou não sair, né? Não impede de sair. O que está acontecendo hoje na China, né? Famílias sendo confinadas, filhos sendo tirados de pais, né? Porque os filhos estariam contaminados, ou os pais contaminados, bebês sendo retirados das famílias. Pessoas assaltando supermercados atrás de itens básicos de alimento. Tem acontecido isso, as imagens têm chegado, as que chegam, né? Fora as que não chegam. Isso tudo tem feito as pessoas repensarem suas vidas, sabe? Pensar seu estilo de vida, suas prioridades, seus valores, sabe? A forma de trabalhar, pessoas optando por trabalhos mais simples, ganhando menos, por vidas mais singelas e tal, para terem tempo para ficarem mais com os filhos, com o esposo, mais em casa. Isso tem acontecido também muito, eu tenho percebido isso, eu vejo isso muito, né? E não é à toa que isso tem acontecido, né? Eu louvo a Deus por isso. Eu tenho para mim que a situação assim, do mundo não tende a melhorar, tende a piorar, tá? E as pessoas têm se afastado de Deus. A sociedade, quando se afasta de Deus, começa a colher frutos terríveis disso. E não tem como resultado algo bom, assim, não tem como dar certo,
tá? Uma sociedade completamente paganizada, que ridiculariza o sagrado, que rejeita Deus, que pisa e cospe nos valores religiosos. Isso não pode dar certo. Não pode dar certo. E também a mão de Deus pesa sobre a humanidade nesse momento, que vive em uma situação pior do que no tempo do dilúvio. Sem dúvida alguma, tá? Então eu tenho para mim de que uma intervenção divina, seja de forma direta ou permissiva, pode acontecer a qualquer momento, porque Deus ama o seu povo e quer salvar os seus filhos. E Ele age de várias formas para salvar-nos, né? Olhando tudo isso, esse colapso nos grandes centros, eu me convenço cada dia mais de que a vida mais retirada, nem que seja assim, né? Tá, eu moro na cidade, mas eu gostaria de ter, nem que seja um lotezinho mais afastado, para ter um lugarzinho para me refugiar de vez em quando diante dessa loucura que o mundo vive, sabe? Para parar um pouco, ter um pouco de silêncio, sair desse frenesi dos grandes centros. Eu acho que isso está cada vez mais sendo necessário, sabe? Necessário. Bom, Tiba, mas eu não tenho condições. Não tem condição alguma. Tá, você talvez não tenha agora. Mas nada impede você começar a pensar nisso, se programar para isso, começar a guardar um dinheirinho para isso. Entende? Porque mais para frente você pode conseguir. Entende? Eu falo isso porque muita gente também fala, ó, Tiba, eu gostaria muito, mas eu não tenho condições. Tudo bem, você não tem condições agora, mas se você ficar pensando, eu não tenho e nunca vou ter, claro. Então é tudo a questão de se programar, mesmo que seja a médio e longo prazo, entende? Eu vejo dessa forma. Bom, eu sinto também que esse vídeo vai ajudar muita gente. Muita gente começar a pensar mais sobre as nossas prioridades, sobre a vida, sobre a família, sabe, o tempo que nós temos gastado, como tem, às vezes, essa correria, essa loucura tem nos prejudicado e a gente precisa parar um pouco, de ter um lugar para a gente descansar o coração, estar em paz, mais tranquilo, e fora um pouco desse sistema, sabe? Eu vejo também o seguinte, muita gente meio que aprisionada diante de um trabalho, diante da dependência financeira, né? Como, Tiba, eu vou sair desse sistema? Eu dependo de um trabalho de uma empresa, eu dependo disso e tal, como é que eu faço e tal? Eu vejo o seguinte, cada vez mais a gente tem que entender que estar preso a uma coisa só não é bom. Então, quanto mais a gente variar, melhor, tá? Eu tenho meu emprego lá, mas quem sabe eu posso também arriscar num outro negócio, fazendo biscoitos ou vendendo, revendendo algum produto, fazendo algo que eu sei fazer, oferecendo meu serviço através da internet, enfim. Então, quanto menos nós dependermos de uma coisa só, é melhor, tá? Vamos pensar isso a médio, longo prazo, ou curto prazo. Mas o importante é a gente começar a cultivar isso no coração e quem sabe, né, com a providência de Deus, surge aí uma grande oportunidade para nós, não é? Então é isso, pessoal. É uma partilha mesmo aqui, improvisada, não programei nada disso que eu falei para vocês, mas que eu vinha meditando e falei, não, vou comentar com o pessoal que eu sei que pode ajudar muita gente, tá? Deus abençoe vocês. Até lá. Eu estava quase esquecendo. Muita gente me perguntando sobre a questão do... porque eu falei que a gente ia fazer um curso, né, sobre vida no campo. Esse é um projeto mesmo para poder concluir. Nós temos uma equipe pensando nisso, gravando e tal. Já deixo vocês
espertos em relação a isso. Então a ideia é fazer um conteúdo para ensinar as pessoas como comprar um sítio. Olha que importante, eu já estava esquecendo de falar nisso. Né? Ensinar as pessoas como comprar um lugar, o que deve ter nesse lugar, o que não deve ter. É um lugar para subsistência? Não, eu quero viver desse lugar, tirar dinheiro disso. Tudo isso a gente está programando esses conteúdos para vocês. Então em breve, se Deus quiser, a gente já vai ter isso disponível para vocês. Né? Como cultivar, como verificar se a terra está boa ou não está, o terreno tem que ter água ou não tem, como tem que olhar e tal, tal, tal. Desde como você constrói uma fossa séptica, mas tudo isso vinculado ao conteúdo teórico também espiritual. Né? Qual que é essa realidade, essa mística da terra, da vida no campo, o que a história nos mostra, a vida dos santos nos mostra, a Bíblia nos mostra em relação ao campo e tudo mais. Então vai ser bem completo. Né? Se Deus quiser, em breve estará concluído. Rezem por nós a respeito disso, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente de forma muito prática. Porque mais do que um videozinho que eu faço, é oferecer um conteúdo sistemático, com aulas e tudo mais, para vocês terem uma base, né, para poder estudar sobre isso mesmo, porque é uma mudança grande na vida da pessoa, não pode ser assim, né, eu ouvi falar e vou, não, precisa fazer isso direitinho, né. Então tá, Deus abençoe, espero ter ajudado vocês também, fiquem com Deus.